Direto ao ponto. O samba do crioulo doido. Um monte de gente perdida. E a barata tonta mais perdida é o dinheiro, porque o dinheiro é um bicho nervoso. Ele não gosta de incerteza. E aí, como a barata, ele começa a ir para qualquer lugar. E aí as perdas são grandes. Nesse samba do crioulo doido, tem várias coisas interessantes. Pô, a primeira delas, assim, o momento é incerto, é preocupante com certeza. A China comprou a briga, mas tem umas coisas bem interessantes, né? Eu tô aqui me divertindo, né? Vendo esses economistas que foram formados nos últimos 20 anos, deve estar alguns com 25, 30 ou 40 anos, e não estão entendendo nada. É muito divertido. Estão completamente fora de órbita. Porque esses economistas dos últimos 20 anos aprenderam todos só uma coisa e a mesma coisa nos cursos de economia. Aí vem o Trump e rasga a Bíblia do neoliberalismo, literalmente. Fez como Moisés quando subiu no Monte Sinai. Deus deu para ele as tábuas dos 10 mandamentos. E aí, quando ele chega lá embaixo, ele vê o povo hebreu, né, homenageando um bezerro de ouro. Ele pega as tábuas e quebra em cima do bezerro. Donald Trump pegou os dogmas, as crenças da escola das expectativas racionais, da teoria padrão, do equilíbrio geral estocástico e jogou fora e falou: Fuck you, economist. Então tá muito divertido, porque como eles não aprenderam nada além disso, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Como também nos cursos de economia, como na maioria das escolas privadas, também definiram que história não é importante porque não dá dinheiro, né? Essa gente toda não conhece a história dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, porque, segundo os donos de escola, os coordenadores em geral, para que saber história? Não dá dinheiro. Então, agora, não conhece o histórico protecionista do United States of America desde a Declaração de Independência em 1776, ou o protecionismo de Bismarck na Alemanha, ou a briga protecionista dos anos 20, pós-Primeira Guerra. A Primeira Guerra já foi resultado de brigas protecionistas e tarifárias. A não resolução da perda da Alemanha levou à Segunda Guerra, mas essas coisas viraram coisas supérfluas, porque não dá para transformar em dinheiro. Outra coisa interessante é que não pode ensinar filosofia, porque filosofia não dá dinheiro. Então as pessoas ficaram sem senso crítico. Elas sabem executar, mas não sabem pensar. E nem todas sabem executar, né? Mesmo porque nem todas têm escola de alta qualidade. Tá muito interessante, né? Muito interessante. Quer dizer, o país que rasga o neoliberalismo é o berço do neoliberalismo. O país que rasga o tripé macroeconômico do consenso de Washington é o quem divulgou o consenso de Washington. Incrível, não foram os marxistas, não foram os esquerdistas, que estão mais perdidos do que os economistas, e não foram os revolucionários, né, da Revolução Russa. Tá muito engraçado. Foi o próprio United States of America que falou para o mundo: acabou, rasgou, eu vou mudar.
Certo ou errado, mas vou mudar. Outra coisa muito interessante, né? O desconhecimento total dos economistas em geral do mercado futuro. Eles não dão a menor bola, acho que é uma coisa trivial, uma distorção financeira, né? E a última sexta-feira, quando todos os ativos caem, todos, ações, ouro, metais, commodities, juros e câmbio, todos caindo ao mesmo tempo. Por quê? Eles não conhecem um negócio chamado chamada de margem de garantia. Eles não conhecem operações alavancadas. Hoje, por exemplo, está acontecendo um fenômeno muito interessante, uma venda maciça de títulos do governo americano de 10 anos e 30, fazendo os rendimentos subirem à estratosfera. O 30 anos bateu quase 5%. E eles não entendem o que está acontecendo. São vendas maciças dos fundos hedge nos Estados Unidos, que estavam engasgados de treasuries, com desconfiança e perdendo dinheiro em operações de arbitragem com o mercado futuro de juros que as pessoas também não entendem. Tá? Esses movimentos absurdos, esses deslocamentos de dinheiro, né? Mas não tem conhecimento. Mas para que ter conhecimento, não é? Para que ter experiência? Para que ter sido bem formado? Porque as pessoas acham que conhecimento não vale nada, experiência muito menos. Tá aí. Vem essas ocasiões fora da curva, as pessoas não sabem o que fazer porque acham que a curva foi inventada pelos economistas dos últimos 20 anos e pelos United States of America. Aqui, em novembro e dezembro, eu cansei de falar que o risco fiscal brasileiro não era da magnitude que a turma estava falando. E hoje, quarta-feira, há uma venda maciça de títulos de 10 anos e 30 públicos americanos com a desconfiança do que pode vir. Quer dizer, o mercado de dívida americana está sofrendo hoje, parece país emergente. E eu avisei que tinha que se preocupar era com os Estados Unidos. E eu gravei um vídeo aqui e falei: Warren Buffett, em outubro, na sua carta aos acionistas do fundo Berkshire, avisou: tô fora da bolsa, tô fora de tudo, vou ficar com dinheiro, dólar. Buffett falou em outubro: vou ficar com grana, dinheiro em caixa e dinheiro aplicado em juros, porque tá tudo muito caro e vou esperar. 90 anos de idade. Se o Buffett não fosse o Buffett, estaria no asilo e ia dizer que o cara tá gaga, com Parkinson, com Alzheimer ou com demência, porque tem 90 anos. Caras como os Buffett, que começou como estagiário na Grande Depressão de 30, do maior de todos, Benjamin Graham, o pai da análise fundamentalista. Mas o que que adianta ter vivência? O que que adianta ter conhecimento? As pessoas não dão bola, mas que tá interessante, tá. Muito interessante, apesar de muito preocupante. O pessoal não sabe fazer cálculo nem de tarifa mais. E o pessoal, os gênios da matemática, né? Porque hoje, o que é um curso de economia? Se você não sabe fazer modelo econômico, você não é economista. Você sabe calcular, mas não sabe pegar o resultado. O que eu faço com o resultado? Porque os caras não aprendem mais as relações econômicas. Calculam a arbitragem. O que eu faço com isso aqui? Eu estou falando porque está muito engraçado ver, né? São anos aqui que eu faço essas críticas e muitos aqui devem falar: meu, quem é esse idiota que fala essas coisas? Eu sou tudo menos idiota. Continuo estudando todo dia, continuo lendo todo dia e agradeço pela minha idade,
de ter cursado um curso de economia para valer, onde aprendi todas as escolas de economia, não apenas uma. Aprendi que estatística não é matemática e matemática não é estatística. Mas os 3 anos de engenharia, mesmo eu não ter me formado, me faz ver os truques matemáticos dos economistas, banais, mas as pessoas não sabem matemática, acham que os caras são gênios. Os truques que eu posso fazer de estatística, mas me ensinaram as relações econômicas. E me ensinaram, como o velho Lord Keynes, que na hora que o negócio pega, as pessoas e as empresas e os bancos em geral, todos saem como doidos atrás da preferência pela liquidez. Você devia ter preferência pelo conhecimento, você deveria ter respeito à experiência e o conhecimento das pessoas, independente da idade que elas tenham, e você deveria ter respeito por esse conhecimento, pagando para ser ensinado por esse conhecimento, ou seja, dar valor a esse conhecimento, o valor que ele merece. Tá aí, nada como uma crise, nada como vir um cara que acaba rasgando os 10 mandamentos da teoria padrão para você perceber um monte de embusteiro, de marqueteiro que não sabe absolutamente nada. Bem-vindo ao mundo do samba do crioulo doido. Se o Trump fez alguma coisa de bom, foi isso, mostrar na tapa de cara como os cursos de economia não ensinaram absolutamente nada.